Bom dia, segundo ano. Então, dando continuidade às nossas aulas, hoje será na disciplina de língua portuguesa e também na disciplina de ciências, certo? Vocês vão pegar o livro inicialmente e abrir na página 100, no livro de língua portuguesa, que ainda vem trazendo o assunto que a gente está estudando, que é sobre receita. Leia novamente a segunda parte da receita. Observe que nela aparecem várias orientações sobre elas. Responda as questões a seguir. O que deve ser descascado? Lá na receita, qual é o ingrediente que deve ser descascado? Desculpa. Coloquem o nome dele aqui. Letra B. O que deve ser retirado da maçã? O que é que deve se retirar da maçã? Lá na receita tem falando. Coloquem aqui o que deve se retirar. Letra C. O que é preciso fazer com a maçã descascada? Picar, comer ou cozinhar? Marquem aqui a alternativa. Letra D. Onde a maçã deve ser picada? Sobre a mesa, desde que esteja limpa, diretamente na panela, já que vai ao fogo, ou dentro do copo do liquidificador. Onde é que a maçã deve ser descascada? Segundo a receita, pelo que vocês leram lá na receita. Letra E. O que deve ser acrescentado à maçã no copo do liquidificador? Escreva. Além da maçã, quais são os outros ingredientes que devem ser colocados? Coloquem o nome deles aqui. Voltem lá na receita, observem e coloquem o nome deles, tá certo? Desenhe os utensílios de cozinha utilizados no preparo dessa receita. Você vai desenhar aqui alguns utensílios como liquidificador, prato ou faca, o que a gente colher, os utensílios que a gente utiliza para fazer essa receita. Número 11. Identifique a alternativa correta em relação ao item 3 da receita e pinte o cronômetro. Os ingredientes devem ser batidos só por 1 minuto. Os ingredientes devem ser batidos por exatamente 2 minutos. Ou os ingredientes devem ser batidos durante 1 ou 2 minutos. Voltando lá na receita, por quanto tempo os ingredientes devem ser batidos? O tempo que tiver lá, vocês vão pintar aqui no reloginho, certo? Pinte os números de copos que indicam o rendimento da receita. No final da receita, tem dizendo a quantidade de copos que vai dar essa receita. Então, vocês vão pintar a quantidade de copos aqui, certo? Terminando a disciplina de língua portuguesa, que veio trazendo ainda sobre o gênero receita, nós vamos agora para a disciplina de ciências, que ela traz um pouco sobre metamorfose dos animais. O que quer dizer metamorfose? São transformações que vão ocorrendo no corpo dos animais, certo? Vou explicar para vocês melhor. Então, vocês vão abrir o livro de vocês de ciências na página 42, para que a gente possa começar, ok? Se quiserem, podem dar uma pausa para descansar um pouco. E diz assim: até já falei sobre isso numa aula que eu falei sobre os anfíbios, e até mostrei o desenho da metamorfose que eles sofrem. Dentro do ovo está o embrião que se transforma em um girino e depois se tornará um animal adulto capaz de viver em terra firme. Esse conjunto de transformações que o corpo dos anfíbios sofre até se tornar adulto se chama metamorfose. Então, metamorfose é o conjunto de transformações que um determinado ser sofre, passa. Por exemplo, a gente pode citar o sapo. Os ovinhos são colocados dentro d'água. Eles são girinos, o ovo, girino. Depois eles vão sofrendo transformações até ficarem na fase adulta, certo? Então, essas transformações são chamadas de metamorfose. E aqui está descrita cada uma das fases. Diz assim: fase 1. Os ovos são colocados na água. Então, os ovos são colocados na água. Fase 2. Nascem os girinos. No início, são seres sem pernas, têm brânquias, eles são quase como um peixe, que permitem respirar como os peixes e cauda. Olha que interessante. Fase 3. Primeiro desenvolvem-se as pernas traseiras do girino. Então, depois que na fase 1 coloca os ovos na água, depois eles têm nadadeiras, têm brânquias e ficam dentro d'água. Eles são chamados de girino.
Na fase 3, começam a nascer as patas traseiras, as pernas traseiras deles. Na fase 4, já considerado um sapo jovem, o anfíbio desenvolve as 4 patas e sua cauda diminui. Então, na fase 4, ele já está desenvolvida as 4 patas e a cauda dele já diminui. E na fase 5, o sapo adulto já respira fora d'água. Seu pulmão está desenvolvido e a cauda desapareceu. Então, a última fase, o sapo ele já não vive mais dentro d'água, ele já não respira mais através de brânquias e ele respira pelos pulmões, que os pulmões dele já se desenvolveram totalmente. E a cauda desaparece. Podem observar aqui as transformações. Então, essas transformações que ocorrem no corpo do sapo são chamadas de metamorfose. Você conhece outro animal que passa por metamorfose? Observe a imagem deste animal no início de seu desenvolvimento. Então, aqui nós temos animal, observe ele. Você sabe que animal é esse? Em que fase da vida ele se encontra? Desenhe como você imagina que esse animal será na fase adulta após a metamorfose. Assim como o sapo, esse animal ele passa por várias transformações. E no final ele se transforma num lindo animal um ser que a gente conhece muito. É um ser vivo que voa e às vezes eles entram nas nossas casas, a gente tem de várias cores, de vários tamanhos. Que ser vivo esse daqui vai se transformar através da metamorfose que ele vai sofrer? Qual será o ser vivo? Desenhe aqui que ser vivo vocês acham que ele vai se transformar. Desenhe, pintem bem bonito, certo? Quem desenhou uma borboleta acertou. Observe a metamorfose da lagarta em borboleta. Então, aqui, ó, ovo, são colocados os ovinhos. Depois ela vira uma larva ou lagarta, olha aqui. Depois ela fica uma pupa, ela se fecha, como se fosse num casulo. Depois ela começa a sair do casulo e se transforma numa borboleta adulta. Olha só as fases. Fase 1. A borboleta coloca seus ovos, geralmente em folhas. Então, diferente do sapo, que coloca os ovos dentro da água, a borboleta coloca geralmente em folhas. Na fase 2, nascem as lagartas, que se alimentam das folhas, onde foram colocados os ovos. Elas têm pequenos filamentos pelo corpo, que é bem alongado. Fase 3. A lagarta prende a parte de trás do corpo à planta e com fios de seda, aos poucos vai formando a pupa. Nessa fase, ela fica dentro da pupa, que é essa fase aqui, olha. E muitas mudanças ocorrem em seu corpo. Ela não precisa se alimentar, pois já comeu folhas o bastante. E na fase 4, quando a borboleta está formada, a pupa se rompe e ela já pode voar. Então, essa daqui é a metamorfose, o processo de metamorfose pelo qual a borboleta passa, até chegar na fase adulta. Na página 45 diz o seguinte: os anfíbios passam por várias fases em seu desenvolvimento. Represente por meio de desenhos as fases de desenvolvimento de um sapo. Então, aqui vocês vão desenhar o ovo do sapo, aquele na fase 2, que é girino, e aquele na última fase, que é um sapo adulto, certo? Coloque F para as afirmativas falsas e V para as verdadeiras. O girino respira por brânquias e vive em ambiente aquático. Isso é verdade? Que o girino ele respira por brânquias e vive em ambiente aquático. O girino nasce sem cauda. Isso é verdade que o girino nasce sem cauda? Quando já é um sapo, ele ainda não tem patas. Isso é verdade. Quando o girino se transforma em sapo, ele ainda não tem patas. No ambiente terrestre, o anfíbio pode respirar pelos pulmões. Quando ele está na terra, ele respira pelos pulmões, o sapo, isso é verdade, pelo que eu li lá no outro texto. Terceiro, sobre a metamorfose da borboleta, desenhe o que se pede. Fazem que a lagarta pare de se alimentar e várias mudanças acontecem. Então, você vai voltar aqui, vai ver qual é a fase que a lagarta para de se alimentar e várias mudanças ocorrem. Você vai desenhar essa fase aqui, ó, a fase da pupa, certo? Alimento da lagarta. Aqui você vai desenhar o alimento da lagarta, que são
folhas. Então, você vai desenhar uma folha bem verdinha, bem bonitinha, certo? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais.